Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre velocidade média. Bom, o que seria a velocidade? A velocidade nada mais é do que uma medida de uma taxa. É quando nós dizemos sobre velocidade, ou melhor, sobre taxa, a taxa nada mais é do que uma medida de uma grandeza por tempo. Então a velocidade não sai desse conceito. Então o que seria a velocidade? Nada mais é do que a medida do deslocamento escalar por tempo. Ou melhor, isso aqui é a definição da velocidade média, Mas a definição de velocidade também não foge muito desse conceito, Que é o quanto o objeto anda no tempo, tá? Então, ela é a relação de quê? É a relação de deslocamento, por tempo. Isso aqui nada mais é do que uma velocidade. Certo? Bom, então a gente vai falar de velocidade média, que nada mais é do que o deslocamento escalar por tempo. Na última aula a gente viu que o deslocamento escalar era dado por ΔS. Vamos recordar aqui. Unidade de deslocamento escalar é metro ou quilômetro. E a fórmula matemática do deslocamento escalar é ΔS é igual a posição final menos a posição inicial. Lembrando que SF é a posição final e S0 posição inicial. Unidades também dada em metro ou quilômetro, Não podemos esquecer a unidade. Bom, teria outras unidades? Teria, Mas a gente utiliza o Sistema Internacional de Medida, Então vamos usar metro ou quilômetro. Bom, se a definição é o deslocamento escalar por tempo, a definição de velocidade média, Então vamos aqui, a velocidade média é definida por deslocamento por tempo. Então a gente vai utilizar esse conceito de velocidade média e a gente vai definir a fórmula, Então qual que é a fórmula da velocidade média então? Você fala que é um deslocamento escalar por tempo, eu vou dizer então que existe uma variação de tempo possível, Onde eu vou chamar ΔT como variação de tempo. E pela mesma questão de similaridade, a variação no tempo, que é o ΔT, a gente vai pegar como similaridade uma relação final menos a inicial. Ou seja, a variação do tempo é igual ao tempo final menos tempo inicial. Ou seja, TF, Deixa eu melhorar esse F aqui. TF é o tempo final dado em segundos ou horas. Então o Sistema Internacional adota esse tipo de unidade, ou segundo ou horas, e T0 é o tempo inicial. Certo? Bom, se eu estou dizendo que a velocidade é uma relação de deslocamento por tempo, então eu vou dividir uma relação de deslocamento escalar pelo tempo,
que eu gasto por esse deslocamento. Ou seja, a velocidade média, eu vou pegar o ΔS dividido por ΔT. Bom, o que era o ΔS? É a posição final menos a posição inicial sobre o que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Bom, conhecendo então os parâmetros iniciais e finais, eu consigo calcular a velocidade média, tá? Bom, por que não utilizamos a distância percorrida para calcular a velocidade? Porque nós vamos ver que a distância percorrida me dá o quanto o objeto andou, né? Efetivamente. Mas, se você pegar a fórmula, você vai ver que eu tenho somente distâncias positivas, né? Ou seja, o quanto o objeto executou de movimento. No entanto, para a gente, a direção e o sentido do movimento importa. Ou seja, se o objeto anda no sentido de um sistema de referência, vamos pegar aqui uma seta aqui, ó, uma referência, né? Sistema de referência. Se o objeto ele anda no sentido do sistema de referência, o que eu tenho? Eu vou ter que a velocidade desse objeto vai ser positiva, porque o deslocamento dele também é positivo. A gente vai ver isso matematicamente falando. Bom, ou seja, se o objeto tem velocidade positiva, o deslocamento dele é positivo, ele anda no sentido do meu sistema de referência. A gente viu que isso é importante, certo? E se meu objeto ele anda contrário ao meu sistema de referência, então vou fazer aqui um desenho de um objeto andando ao contrário, né? O que acontece? A gente vai notar que a velocidade dele vai ser negativa. Ou seja, a gente vai ver isso aqui matematicamente. Por isso que o deslocamento escalar ele é importante para a gente. Bom, então quando a gente calcula a velocidade média, isso significa a velocidade real do objeto? Não. Como o nome diz, é uma velocidade média, é uma estimativa média, né? Bom, se você quiser calcular uma velocidade mais precisa, o que você vai precisar analisar no seu movimento? Pegar vários intervalos de tempos pequenos e calcular a velocidade dada a esses intervalos de tempos pequenos. Dessa forma você consegue ter o quê? Um padrão de velocidades em cada intervalo de tempo, né? Porque se você pega um intervalo de tempo pequeno, você pega um deslocamento escalar pequeno. E com isso você consegue pegar padrões de velocidades, né, do objeto a cada intervalo de tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver lá na frente que o corpo pode ter velocidade variável. Então a velocidade média ela não é uma velocidade muito utilizada, né, não é um conceito muito utilizado para expor o que é real, na verdade, né? A grande maioria dos movimentos a velocidade vai variar. E quando a gente calcula a velocidade média, a gente está assumindo que o objeto está andando com essa velocidade de forma constante, né? Bom, mas então por que a gente não está estudando o objeto com velocidade variável? Porque primeiro a gente tem que entender o conceito de velocidade, né? Bom, então, em resumo, eu preciso aprender a calcular a velocidade média para entender o conceito de velocidade. Nem sempre a velocidade vai ser constante. Ou seja, se você está calculando a velocidade média, ela é uma estimativa, tá? E daí a gente vai calcular a velocidade média. E essa velocidade média é como se o objeto estivesse andando a velocidade constante de uma distância, dada uma distância, dado um tempo. Isso significa que é verdade? Não. Exemplo, quando você sai da sua casa e vai até a escola, você no ônibus ou no carro, na van, o que você vai notar? Vai notar que esse automóvel vai parar no sinaleiro, vai frear, né? Então vai executar vários o que? Deslocamento, várias taxas de deslocamento em vários tempos. Ou seja, a velocidade não vai ser sempre a mesma. O automóvel pode estar parado, né? Então, o que é esse cálculo da velocidade média?
É como se o carro, o automóvel, estivesse andando a uma velocidade constante da sua casa até a escola. Ou seja, se isso for possível acontecer, né, e em dois regimes, um carro que para no sinaleiro e o outro que não, que anda a velocidade constante, os dois vão chegar no mesmo momento, dada a mesma distância. Só que isso é inviável, né? É impossível você sair da sua casa a velocidade constante, né? Então, a ideia da velocidade média é para a gente entender o conceito de velocidade. E o que é a velocidade? É o quanto o objeto se desloca no tempo. Ok? Bom, dada esta observação, né, que também se o objeto anda no sentido do meu sistema de referência, a velocidade é positiva, ou seja, o deslocamento é positivo, e se anda ao contrário, a velocidade é negativa. Aqui está ao contrário, né? Vamos apagar aqui. Aqui, ó. Se o objeto anda a velocidade se o objeto anda contrário, a velocidade é negativa e o deslocamento é negativo. Estava ao contrário aqui, né? A gente agora pode calcular a velocidade, né, de algum exemplo, certo? Então vamos pegar um exemplo aqui de um automóvel, que é um automóvel, né, que ele vai ser observado em 2 instantes. Isso significa que esse automóvel ele executou o movimento sempre a esta velocidade? Não, é uma estimativa, né? Ou seja, é como se ele estivesse andando a essa velocidade sempre, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Eram 11 da manhã quando você passou pelo quilômetro 80 da estrada e 12h30 quando parou para almoçar no restaurante do quilômetro 230. Aqui a figura, ó. Então aqui você está no quilômetro 80 às 11 horas e depois você chegou no quilômetro 230 às 12h30, certo? A pergunta é: qual que seria a velocidade, o deslocamento escalar e a velocidade média? Vamos fazer essa pergunta aqui. Falta colocar aqui, ó. Qual é o deslocamento escalar e a velocidade média do automóvel? Bom, o que a gente vai calcular? Para calcular a velocidade eu preciso saber quanto que vale o deslocamento escalar, né? Então a gente vai fazer esse exercício. Bom, o que nós temos que notar aqui que faltou dizer anteriormente? A velocidade média, que é essa definição aqui, ó, certo? A velocidade média, ela tem uma unidade, assim como também o deslocamento tem, certo? Bom, se a velocidade é definida pela variação do espaço, aqui é a variação do espaço, definida pela variação do espaço, pela variação do tempo, o espaço é dado em quilômetros ou horas, o espaço é dado em quilômetros ou metros e o tempo é dado em horas ou segundos. Então, se eu dividir o espaço pelo tempo, eu tenho 2 unidades possíveis. Quais são as unidades? Metros por segundo ou quilômetros por hora. Tá? Então, essas são as 2 unidades possíveis da velocidade, né? Então vamos lá, nós aqui no nosso problema, nós temos aqui, ó, a posição em quilômetro, a posição inicial 80 km, a posição final 230 km, né? Então vamos calcular a velocidade em quilômetros por hora. Olha só, ele estava a 11 horas na posição 80 e 12h30 na posição 230. Bom, primeiro vamos calcular a variação do espaço ou deslocamento escalar. O deslocamento escalar é dado por ΔS, que é igual a quê? Posição final menos posição inicial, certo? Se eu fizer essa continha aqui, o que nós vamos ter? A posição final, aqui nós temos, ela vale 230. Por que 230? É para o maior tempo, eu tenho a posição final, né? Então colocamos aqui 230
quilômetros menos a posição inicial, é 80. Por que a inicial é 80? É para o tempo menor, 11 horas, né? É onde se inicia o movimento. Então tem 80 quilômetros. Bom, como que continuamos com o cálculo? Bom, ΔS, então, é igual a 230 menos 80. Se eu fizer essa subtração, nós vamos ver que vai dar 150 quilômetros, né? Se a gente fizer a continha, 230 menos 80 vai dar 150 quilômetros. Então temos aqui o deslocamento escalar do objeto. Agora eu quero saber a velocidade média do automóvel. Isso significa que ele andou sempre a essa velocidade? Não, é uma estimativa que se ele estivesse andando a uma velocidade constante, ou seja, a velocidade vai manter, ele vai andar com essa velocidade, né? Ele andaria com essa velocidade. Bom, para calcular a velocidade média, a gente utiliza a fórmula Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Bom, ΔT eu não sei. Como que a gente calcula? O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Bom, qual que é o tempo final? 12h30. E o tempo inicial? 11 da manhã. Temos um problema, né? Temos um problema que é 12 horas e 30 minutos no tempo final. Isso seria quantas horas, né? Bom, mas antes de fazer esse cálculo, a gente pode calcular a variação do tempo em horas e em minutos. Se eu subtrair 12 horas e 30 minutos por 11 horas, a gente vai notar que se passou 1h30, né? Ou seja, 12h30, né? Menos 11 horas. Quantas horas passaram? A gente faz um cálculo, né? Passou o quê? 1h30 minutos. Bom, temos o problema aqui do minuto, né? Bom, 30 minutos eu tenho que converter em horas, né? Porque se eu estou trabalhando em quilômetros, eu tenho que converter os 30 minutos em horas. Podemos fazer uma regra de 3. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Ou seja, embaixo dos 60 minutos eu coloco 30 minutos. Eu tenho o quê? X horas. Daí, agora eu posso multiplicar o quê? Cruzado aqui, ó. Né? Isso é uma regrinha de 3. Corto minutos com minutos. Vai sobrar só a unidade de horas, né? Fazendo essa continha vai dar o quê? 60x, olha só, x vezes 60 é igual a quê? 30 vezes 1. 30 vezes 1 hora. Ou seja, passo o 60 dividindo, então x é igual a 30 horas dividido por 60. 30 por 60 dá 1/2, que é igual a 0,5 horas. Por que eu calculei os 30 minutos em horas? Porque se a minha variação de tempo é 1 hora e 30 minutos, ou seja, essa variação de tempo passa a ser o quê? A variação de tempo passa a ser o quê? 1 hora mais o que? 30 minutos, que é 0,5 horas, que é o famoso meia hora, né? 0,5 é meia hora. Olha aqui, ó, meia hora, né? Meia hora, que é 0,5 horas. Ou seja, a variação de tempo foi quanto? 1,5 horas. Por quê? 1 mais meio, 1,5. Bom, se eu tenho a variação de tempo, tem a variação de espaço, né? Ou seja, se eu tenho essa variação de espaço aqui, ó, e se eu tenho a variação de tempo, eu consigo calcular a velocidade média, né? Calculando a velocidade média, vai dar quanto? Velocidade média é igual a quê? 105 ΔS. Vamos colocar aqui a fórmula, né? ΔS sobre ΔT, que é igual a quê? 150 km, que é o ΔS, dividido por ΔT, que é 1,5 horas.
Quanto que dá isso? 150 por 1,5 vai dar o que? 100 km por hora. Ou seja, essa aqui é a minha velocidade média do veículo aqui. Olha só, gente, a velocidade deu positiva, certo? A velocidade deu positiva, ó, a velocidade média deu positiva. O que significa? Ele anda no sentido do sistema de referência. E de fato é verdade, ó, se a gente pegar, ele saiu do 80 km e foi para o 230, ou seja, a posição dele aumentou. Então, a variação de espaço ele é positiva, né? Então, conforme dito, a velocidade tem que ser positiva. Se ΔS é positivo, a velocidade tem que ser positiva. Impossível da variação do tempo ser negativa, né? Não existe a possibilidade de voltar no tempo. Então, a variação do tempo é sempre positiva. O único que pode ser negativo é a variação de espaço, né? Então, a gente tem essa interpretação, ok? Espero que vocês tenham entendido o conceito de velocidade média e estou à disposição para dúvidas, caso tenham.